Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do momento que você vai estar assistindo este vídeo, né? Eu quero trazer uma meditação que está me inquietando, a minha vida, né? No estudo da palavra de Deus aí para a igreja, nós vamos tratar de alguns versículos aqui para nós ter um entendimento sobre algo que precisamos ter um entendimento. Eu quero falar sobre a pregação do Evangelho e sobre o aperfeiçoamento dos santos, que eles são coisas, embora estejam interligadas, elas são distintas uma da outra. Primeiro, a pregação do Evangelho. Né? O Evangelho deve ser pregado. Né? Deve ser pregado o Evangelho por qualquer motivo. O Evangelho deve ser pregado por qualquer motivo. Não critique aquele que está pregando por avareza, porque Deus está permitindo, porque até por avareza deve ser pregado. Por avareza deve ser pregado por tudo. Eu vou ler para vocês o texto que fala sobre isso. Filipenses capítulo, quem quiser acompanhar, Filipenses capítulo 1, versículo de número 15, diz assim: Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, e outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. E importa que Cristo seja pregado. A questão toda é o Evangelho ser pregado, né? O Paulo diz que o Evangelho seja pregado. Então, anunciar a Cristo é relevante, independente da maneira e a razão pela qual está pregando. Mas o fulano está pregando por dinheiro. Deixa pregar por dinheiro, não tem problema. As pessoas, elas quiserem ser enganadas porque está pregando por dinheiro, é a pessoa, né? A pessoa que quiser ser enganada, ela vai ser enganada, né? Mas quem não quiser, sem ser enganado, não será enganado. A questão, por exemplo, né? Aqui Marcos capítulo de número 9, versículos 38 a 50, né? Os homens disseram que tinha um que estava pregando o Evangelho e não seguia Cristo, né? Está pregando. Aí Jesus disse: Não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Então, eu digo assim, temos que saber o entendimento das coisas, né? Aqui o Evangelho pregado, esse Evangelho vai ali buscar a pessoa, tira o drogado das drogas, tira a prostituta da prostituição, tudo, trouxe para a igreja, apresentou Cristo para essa pessoa. Maravilha, maravilha. Esse Evangelho, eu não critico igreja nenhuma, irmãos. Pode ser a igreja da parede preta, pode ser a igreja da parede branca, pode ser o que for. De alguma forma eles estão fazendo alguma coisa. Agora, o que acontece? O que nós temos? A Bíblia, a palavra de Deus nos fala de estágios no Evangelho, estágios. Existe o estágio em que a pessoa conhece Cristo, e aí qualquer igreja é igreja. Né? Quando a pessoa conhece Cristo, ela olha para uma igreja perto da casa dela, ela não pensa que doutrina tem aquela igreja, o que eles pensam, o que eles servem, de que maneira é a doutrina, porque ela nem tem conhecimento. Então, para ela ali, ela quer Cristo e Cristo está ali dentro daquela igreja e deu. Ali ela se sente. Porém, quando vem mais adiante, depois da pessoa estar estabilizado, achou Cristo, vai brotar dentro dela. Isso de alguns, não tem alguns que acabam sendo seduzidos a ficar naquele primeiro estágio, mas nem todos, uma grande parte não fica. Vai voltar, vai surgir dentro dessa pessoa o desejo de crescer na graça e no conhecimento. Se eu não me engano, está em 1 Pedro 3:2. Eu tomei nota ali, mas acabei
tirando, mas se eu não me engano está em 1 Pedro 3:2, né? Crescer na graça e no conhecimento. Vamos ver aqui. Crescer na graça e no conhecimento. 3:18, 2 Pedro 3:18, né? Até vou ler aqui na palavra, 2 Pedro 3:18, para nós estarmos aí aprofundados nas Escrituras. 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3:18, que diz que nós devemos, depois de conhecer Cristo, claro, depois de conhecer Cristo, nós devemos passar para o próximo estágio, né? Próximo estágio, que Pedro diz assim: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Porque nós devemos aumentar a nossa vida, porque a vida cristã, ela tem a mesma, podemos usar já a mesma analogia do nascimento de uma criança. E a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre isso. Usa da mesma analogia do crescimento de uma criança. Quando uma criança nasce, ela vem, ela nasce, os primeiros alimentos para essa criança não pode ser um alimento forte. Os primeiros alimentos, essa criança não tem estrutura suficiente para receber um alimento que seja muito forte. Ela precisa de um alimento mais fraco, porque o seu organismo ainda não é um organismo para resistir um alimento bem forte. Então o que acontece? 1 Coríntios, aqui eu estou em 2 Coríntios, mas é 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 2. Vamos ver aqui o que diz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 2, que diz assim a palavra de Deus: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, primeiro, com leite, palavra mais amaciada, para poder aquela pessoa crescer do jeito certo. Agora nós vamos em Hebreus capítulo 5. Eu não quero fazer o vídeo comprido, irmãos, o vídeo tem que ser curto. Hebreus capítulo de número 5. Nós vamos ler também o capítulo 5 e depois o versículo de número 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Vejam bem o que o escritor aos Hebreus também diz. Diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, ainda é menino na fé. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vejam bem. Então, na verdade, existe aí esse estágio do Evangelho, né? Estágio do Evangelho, onde as pessoas alimentam com leite. A pessoa está recém-iniciando, então ela está se alimentando apenas com alimento, ainda um alimento leve, para poder gerar estrutura. O conhecimento vem aos poucos. Conhecimento vem pelas palavras que ouve na igreja, pelo que vê nos outros crentes mais experientes, né? E pela palavra que vai conhecendo a palavra, né? Vai conhecendo a palavra. Então nós precisamos, agora o que a Bíblia diz para nós? Vamos ficar sempre menino? Né? É certo ficar sempre menino? Tem igreja que não fornece uma estrutura. Infelizmente, no meu ponto de vista, algumas igrejas não fornecem uma estrutura de crescimento. Eles ficam sempre com um crente menino dentro da igreja. O crente tem 10 anos de crente, ele continua menino. 20 anos de crente, ele continua menino. Ele continua na mesma estrutura de menino, porque ele não adquiriu crescimento, conhecimento, para ter um crescimento na fé. Então nós precisamos sempre estar atentos a isso. O que diz Hebreus capítulo 6, versículo, acho que a partir do 1 mesmo. Hebreus 6 e 1 diz assim:
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. E querendo dizer assim, aqueles primeiros passos deixamos para trás. Para aí, aquelas coisas que eram de menino, agora não é mais para menino, agora eu já não sou mais menino. Agora eu já estou começando a crescer, então eu quero ter crescimento na palavra. Não vou ficar como menino. Tem gente que... Eu conheço crentes, irmãos, Deus tem misericórdia. Eu conheço crentes que ainda estão lá naqueles primeiros princípios. Os primeiros princípios. Aquelas coisas do iniciozinho ali, coisa e tal. Não cresceram, não adquiriram maturidade cristã. Não adquiriram maturidade cristã. Continuam aqueles crentes meninos, né? Meninos. E você sabe que uma pessoa, por exemplo... Se eu falar com um crente aí de 2, 3 meses e ele for um menino na fé, eu saio maravilhado. Meu Deus, é tal menino na fé, ele está maravilhado, coisa e tal. Mas está um menino na fé, às vezes fala umas coisas, não tem um bom entendimento, mas a gente entende, ele é menino. Agora, se eu vejo um crente de 10 anos de cristão, 15 anos de cristão, agindo como menino, eu acho feio. Acho feio, meu Deus, esse irmão está tantos anos na igreja e não cresceu. Não amadureceu, não adquiriu maturidade. Então, aí entra uma outra parte do evangelho. Nós temos que deixar esses primeiros rudimentos para nós prosseguir para uma perfeição. Andar mais perfeitos na presença de Deus. E da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Coisas simples que se aprende no começo, né? No começo. E assim farei, e assim o faremos, se Deus permitir. Porque é impossível que aqueles que já uma vez foram iluminados, provando o dom de Deus, fizeram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Aqui já está falando de uma outra parte de crente. Crente que já cresceu e regrediu. Que ainda tem essa parte daqueles crentes que já chegaram a um conhecimento e depois de chegar nesse conhecimento eles retrocederam de novo para serem menino. Imagina um homem que já chegou à maturidade, já conheceu a palavra, conheceu tudo, ele volta a ser menino de novo. Menino no sentido de ser infantil, de ser uma pessoa sem uma estrutura de maturidade. Não é que a Bíblia diz, mas o pastor Jesus disse que nós temos que ser que nem menino, claro, mas no sentido do sentimento. Cuidado com isso, cuidado com essas interpretações erradas. No sentido do sentimento, tem que ser como um menino na hora de perdoar, porque o menino vai ali, um menino bate no outro, coisa e tal, daqui um pouco se encontram e esqueceram tudo. Então é outro sentido, questão de menino. Estou falando de menino aqui no sentido do crescimento espiritual. No crescimento espiritual, entenda bem isso para nós não confundirmos as coisas. Então aqui teve uns que retrocederam. A Bíblia diz que para esses é impossível que haja arrependimento, porque já chegaram ao conhecimento e voltaram para trás de novo do conhecimento. Aquilo que eles praticavam, eles consideraram como nada e voltaram de novo para os rudimentos, ali, os rudimentares, as coisas primeiras, e deixaram de ser um crente estabilizado para ser um crente infantil. Diz mais a palavra de Deus. Agora, o que existe, irmãos? A questão, por exemplo, existem essas primeiras igrejas que eu não descarto o trabalho delas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode ser, como eu falei, parede preta, parede branca, parede vermelha, pode ser o que for. Eu não descarto o trabalho dessas igrejas, de jeito nenhum, não descarto. O que eu sou, na verdade, crítico, é que eles têm uma estrutura de ganhar, mas não têm uma estrutura de fazer crescer, no sentido do crente entrar numa santidade maior com Deus, que é o aperfeiçoamento, né? Na questão, porque aí entra a questão detalhes, porque uma coisa, algo para ser aperfeiçoado, ele precisa dar valor a detalhes, porque eles não dão valor a detalhes, né? Aceitou Cristo, está em Cristo, tá bom porque está em Cristo, amém, mas quem está em Cristo tem obrigações de guardar a palavra, de viver em santidade, de viver em santificação, de ter uma vida aperfeiçoada. Então nós vamos lá em Efésios capítulo 4, o versículo 12, que nós vamos ler a palavra de Deus, o que diz Paulo aos Efésios, nesse versículo, né, o versículo
4, 11, 12 até 16. O que diz a palavra nesse texto? Porque eu não quero ser muito extenso. Diz assim, falando aquele que desceu do céu, versículo 10, também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tá, isso falando sobre Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aí o que ele estava querendo nesse sentido agora, quando ele chamou esses homens, o que ele estava querendo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo vem ajustado e ligado com auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então essa é a palavra. Aí eu digo para vocês, a visão missionária trabalha mais, embora a gente trabalhe e ganhe alma também, a gente busca as almas para Cristo também, mas o nosso trabalho é mais focado no aperfeiçoamento dos santos. Onde uma pessoa chega para servir a Deus aqui, nós vamos apresentar biblicamente todos os detalhes, como tem que ser o cabelo dela, como tem que ser a veste dela, o que ela tem que fazer, de como é o palavreado dela, como é que ela agora, como é que ela se pronuncia. A gente vê um crente lá falando palavrão, irmão, não fale mais esse palavrão, irmão, agora tem um crente mais perfeito na presença de Deus. O novo convertido às vezes até sai um palavrão, uma coisa e tal, né? E, às vezes até uma pessoa que recém está chegando, às vezes eu vejo ele dizer uma palavra torpe e eu fico assim, mas eu digo, não, espera, vou ter que esperar o momento melhor para falar isso para ele, vou deixar ele pegar uma estrutura para que ele daqui a um pouco saiba disso, para que eu possa falar. Não posso falar agora, então é tudo aquele momento. Mas quando a gente pega crentes já que tem uma certa estrutura, já passaram por alguns estágios, aí entra essa questão de aperfeiçoar tudo nessa pessoa, aperfeiçoar a sua forma de agir, a sua forma de andar, a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, como é que ele tem que se comportar, né, na sociedade, de que forma ele dá testemunho de Cristo, até porque ele é mais cobrado, né? Crente com mais tempo de vida, mais tempo cristã, de vida cristã, é mais cobrado pela sociedade. Então, nós trabalhamos mais no aperfeiçoamento dos santos, embora nós saibamos também trabalhar com os novos convertidos, a gente também sabe, né? Mas o novo convertido, né, já tem mais dificuldade, às vezes de uma igreja que trabalha com aperfeiçoamento, né? Mas nós também trabalhamos com o novo convertido, exatamente. Mas nós trabalhamos no aperfeiçoamento. Aí é muito detalhe. Esses dias um pastor, amigo meu de uma outra denominação, dizer assim, como é que vocês conseguem com tanto detalhe? Tanto detalhe, porque tem que cuidar detalhes das vidas das pessoas. Detalhes são importantes. E eu sempre digo, irmãos, para você ter algo perfeito na tua mão, você tem que cuidar de detalhes, né? Se você contratar um pintor para pintar a tua casa e ele pintar os meios da parede bem e borrar os cantos, a pintura do meio da parede toda some, porque fica aquele arremate mal feito ali, aquilo ali fica estragando toda a pintura. Um arremate mal feito estraga toda a pintura. Então quem quer o aperfeiçoamento e viver uma vida de perfeição na presença de Deus, ele tem que valorizar detalhes. Ele tem que dar valor a detalhes para que ele possa ter uma vida de aperfeiçoamento na presença de Deus. Quero crer que eu tenha sido claro nesta noite, porque já vamos para 20 minutos de vídeo. Eu não faço vídeos de 20 minutos, eu faço vídeos sempre de 10, 12 minutos, para ficar mais fácil para os irmãos poderem acessar. Mas vai ficar de 20 minutos. Que Deus abençoe os irmãos. Espero que eu tenha sido claro nesse pequeno estudo que fiz aqui, da palavra de Deus, para os irmãos entenderem. Você que já nasceu na fé, você que está crente,
não fique acomodado, procure crescer. Procure crescer no conhecimento, na graça, na santidade. Procure ser um crente mais perfeito na presença de Deus, porque mas pastor, aqueles que nasceram lá, que estão lá no começo, que continuam crentes meninos, eles vão ser salvos? Não sei, né? Não dá. Porque se eles negligenciam o crescimento, eles estão errados perante Deus. Eles têm que crescer. A palavra de Deus manda crescer. Se eles estão ali estagnados com a sua fé, com a sua vida cristã, e eles não se interessam no crescimento, eles estão errados. Pode que isso lhe custe sim a salvação. Porque crente tem que buscar o aperfeiçoamento da sua vida perante Deus. Crente precisa buscar se aproximar de Deus e se aproximar da perfeição de Deus. Nunca seremos, pastor, perfeito igual Jesus, nunca. Mas também nunca vamos deixar de procurar ser. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, já chegamos a 21 minutos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa noite. Paz do Senhor a todos.